Primeiramente, né, vou me apresentar. Eu me chamo Felício, tá? Eu sou engenheiro eletricista, engenheiro de segurança, sou mestre em sistema de segurança. Trabalho na área de petróleo há 27 anos, tá? Sendo desses 27 anos, eu trabalhei 10 anos embarcado e mais 14 anos trabalhando na área de projeto de sistema de segurança, tá? Eu trabalho na Petrobras há 27 anos e trabalho na área de segurança e atualmente estou trabalhando no Rio na parte de segurança operacional. Trabalhei esses outros tempos lá na bacia de Campos e trabalhei embarcado na plataforma Petrobras 8. Olha só, a gente vai fazer um overview aqui sobre a parte de fogo, porque não dá para falar de segurança sem conhecer esses conceitos, tá? São conceitos básicos, interessantes, que são pilares para raciocínio ao longo do curso. Como na vida, a gente tem amigos e inimigos, não é isso? Então, na segurança também nós temos nossos amigos e os nossos inimigos. No caso, o amigo, a gente vai chamar do fogo, né? Fogo é uma reação de combustão, né, espontânea ou controlada, que facilita, né, a nossa vida, nos ajuda, faz o processamento dos materiais, tá certo? E no qual a gente tem sempre controle, o tempo todo. Tá? Quando nós perdemos esse controle, aí a gente passa de chamar, deixa de chamar de fogo e vamos chamá-lo de incêndio. Ou seja, incêndio é um fogo não controlado, ok? Que vai gerar perdas, vai ceifar vidas e vai causar um transtorno muito grande para todos nós. O que é o fogo? Fogo é uma oxidação rápida, ok? Então, é um processo, né, na qual a radiação que vai gerar luz e calor. Eu vou perguntar a vocês, vocês vão responder. O que é necessário para ter fogo? 3 elementos: combustível, comburente e calor. Fácil, né? Engraçado. Aqui nós temos todos esses 3 componentes e não tem fogo, né? Daqui a pouco a gente vai saber por que não tem. Com esses 3 elementos, a grande maioria dos agentes extintores atendiam no requisito de extinção. Então, os elementos até então conhecidos atendiam plenamente. Ou ele atuava no combustível, ou atuava no comburente, ou atuava no calor. No advento de novas tecnologias, surgiram-se novos materiais. E esses materiais, na pesquisa, foi identificado que eles não atuavam nesses 3 elementos, e sim na reação entre eles, que surgiu um novo elemento, né, chamando de tetraedro do fogo, que seria a reação em cadeia. A reação em cadeia surgiu a partir do descobrimento do pó químico. Muito bem, vamos falar um pouco do calor. É uma energia que transmite de corpo, né, ao corpo, através de diferenças de temperatura. Nós temos 3 formas básicas de transmissão de calor. A primeira dela é a condução. A temperatura, a transmissão de calor se dá através de contato físico, ok? Ou seja, tem que haver a junção dos corpos. A segunda a gente chama de radiação. Eu sei que muitos de vocês vão estranhar o termo radiação, que é comum a gente chamar de irradiação, não é isso? A literatura, muitos papers falam sobre isso aí, mas o correto é radiação. Por quê? Porque é um corpo que irradia em todas as direções. Tá certo? Isso é o termo
técnico correto. Radiação. E a irradiação, o que é? Quando a gente pega essa fonte e confina e direcionamos a incidência desse feixe, dessa energia para um único ponto, aí a gente chama de irradiação. Este é o conceito de radiação e irradiação, ok? O Sol é radiante. A máquina de tirar raio-x é irradiante, porque ela só dirige o feixe de energia para um ponto. Este é o conceito. E a segunda forma é a convecção, que a energia, né, é transmitida através de fluidos, das correntes, de temperatura, de diferenças de temperaturas. Por exemplo, o ar mais baixo, o ar mais frio tende a ficar mais baixo, na parte inferior, e o ar mais quente tende a ficar na parte superior. Então, temos aí um ciclo de corrente através de diferença de temperatura. Essa convecção, normalmente, se dá em meios fluidos. Combustível é a substância que queima e alimenta a combustão. Veja bem, pessoal, o que queima são os vapores liberados pelos combustíveis. Quando nós temos um processo de combustão de um material, o que ele faz? Ele é submetido a uma combustão, a uma reação química, e é a partir dessa reação, que é uma reação exotérmica, liberando calor, e esse calor vai fazendo com que vapores são emanados, e o processo de combustão se dá justamente nesses vapores, ok? De tal forma que, se temos um estado sólido, ele vai vaporizar e a partir daí é que vai se queimar. No caso, nós temos também cenários de materiais sólidos que mudou de fase, no caso foi para a fase líquida e depois foi para a fase gasosa. É o caso, por exemplo, da parafina, né? É um exemplo bem típico. Nós temos a parafina, é um corpo sólido, que ao submeter a uma variação de temperatura, o que ele acontece? A parafina liquefaz. Com a continuidade dessa elevação, nós temos a vaporização e em seguida a combustão. Veja bem, todos nós temos as nossas características. Cada um é individual. Não tem duas pessoas iguais no mundo, não é isso? Então, nós temos um RG, nós temos o CPF, nós temos uma carteira de motorista, nós temos uma íris, nós temos uma identificação pelo polegar, que é única. E os materiais também têm as suas características, tá? Então, eu vou falar primeiro dessas características para a gente poder enquadrá-los. Nós temos a primeira característica para identificar um combustível, nada mais é que é o ponto de fulgor. Ponto de fulgor é a temperatura mínima que os corpos começam a entrar em combustão, entrar em combustão, é a temperatura mínima que esse corpo começa a liberar vapores, e esses vapores em contato com uma diferença de temperatura, né, ou uma fonte de ignição, dar-se-á a ignição, mas ela não se mantém, porque não tem massa suficiente para continuar a combustão. Aí há extinção. Quando chega nesse nível, mede-se a temperatura. A gente chama de ponto de fulgor. Já o ponto de combustão é a mesma coisa, a temperatura mínima, que os corpos começam a liberar vapores, e esses vapores em contato com uma fonte de ignição, dar-se-á combustão e ela se mantém. Essa é a diferença. E por último, nós temos aqui o ponto de ignição, que o combustível, ao ser liberado para o meio ambiente, ele entra em combustão automaticamente. Ele não precisa de uma fonte de ignição. E por último, né, nós temos os limites de inflamabilidade, que pode ser superior, inferior. Eu vou falar daqui a pouco um pouco mais sobre isso, né? E temos também a faixa de inflamabilidade. Vamos falar um pouco sobre o limite de inferior. Eu disse anteriormente que para que haja fogo,
havia necessidade de 3 elementos no mínimo: combustível, comburente e calor. Não foi isso? Não. E que aqui nós temos esses 3 elementos, engraçado, não temos combustão. Por quê? Por causa desses limites de inflamabilidade. Aqui nós temos esse gráfico, onde eu tenho inicialmente uma região que é 0. 0 significa que eu não tenho combustível. Tá? Desse ponto até um determinado limite, que a gente chama LII, limite inferior de inflamabilidade, a gente tem uma região pobre, né? Não tem combustível suficiente para a ocorrência da combustão. Ou seja, pode haver ignição, mas não tem massa suficiente para queimar. A partir de um determinado ponto, que a gente chama de limite inferior de inflamabilidade, até um segundo ponto, que seria o limite superior da inflamabilidade, a gente tem o quê? Uma faixa de mistura inflamável. Nós temos mistura inflamável e, consequentemente, nós temos entre esses 2 pontos, a gente chama de faixa de inflamabilidade. Veja bem, se a gente tiver nessa condição, nós temos a mistura na condição estequiométrica, ou seja, tudo favorável para o processo de combustão. O que vai faltar? Somente a fonte de ignição. Por que que aqui a gente não tem o processo de combustão? Porque o combustível não está na faixa de inflamabilidade. Por isso que nós temos todos os materiais aqui, mas eles não estão na faixa de inflamabilidade. Por isso que não se dá a combustão. E por último, após o limite superior de inflamabilidade, até um valor superior, né, até infinito, vamos chamar assim, até um ponto onde não cessa todo o combustível, nós temos, a gente chama de região rica ou saturada. Ou seja, nas extremidades, a combustão não se processa. Na parte inferior, a parte pobre, eu tenho pouco combustível. Na parte rica, eu tenho excesso de combustível. Aqui tem as propriedades, né? Eu chamo a atenção para o acetileno, né? Acetileno é um gás que se usa para solda, oxicorte, e ele tem uma faixa de inflamabilidade muito grande. Ele vai de 2,5 a em torno de 85. E hidrogênio também. Ele vai de 4 a 75. Ou seja, qualquer vazamento desses 2 combustíveis, a mistura fatalmente vai entrar na faixa de inflamabilidade. E aí, para encontrar uma fonte de ignição é fácil. É o que mais tem aí. Tá certo? Então, quem for trabalhar na área, o primeiro cuidado que se deve ter é conhecer os combustíveis na qual a empresa manipula, trabalha. Ok? Conhecer as características desses combustíveis, porque é uma boa informação. Tem as FISP, que é a ficha dos combustíveis, para identificar todas essas características, e a partir daí vai ser um norte para fazer o combate a incêndio desses materiais. Comburente, né, é o terceiro elemento, que é o oxigênio. É justamente ele que mantém, né, a chama. É engraçado. O nosso amigo Deus nos projetou para respirar ar, tá certo? E o nosso cérebro processa o oxigênio nas condições normais de uma concentração de 19,5% a 23%. Dentro dessa faixa, nós humanos vivemos tranquilamente, sem ter problema, tá certo? A partir dessa faixa do limite inferior de 19,5%, o homem pode estar exposto? Pode. Porém,
dependendo do tempo de exposição, ao se retornar para a condição normal, ele pode ficar com sequela no cérebro. Ok? Essa é uma característica nossa, do nosso cérebro. Então, nós não devemos permanecer em ambientes cuja limite de inferior seja menor, né? Ou cuja concentração, melhor dizendo, seja menor que 19,5%. Muito bem, para que haja combustão, de 13% a 23%, eu tenho a minha faixa onde ocorre a combustão, na sua plenitude, o tempo todo. Se eu tiver um ambiente que está nesta faixa, a combustão se materializará. De 8 a 13, a gente tem uma combustão incompleta, ok? Ou seja, nós temos o carvão, a cinza, tá certo? Todo o carbono não foi queimado. E a partir de 8% eu tenho a extinção total. Então, muitos agentes, principalmente os gasosos, no caso do CO2, ele atua justamente trazendo essa concentração abaixo de 8%. Excelente agente extintor, mas temos que ter cuidado com as pessoas. Não pode estar exposta a essa concentração. A composição do ar, né? Nós temos 78% de nitrogênio, 20,9% de oxigênio, e os outros gases aí, uma fração bem pequena: argônio, CO2, neon, metano, hélio, criptônio, hidrogênio e xenon. Essa é a composição do ar que nós respiramos. Método de extinção. Como é que eu vou fazer para apagar fogo? Eu tenho 4 métodos. Resfriamento, eu vou atuar na temperatura. Eu tenho o abafamento, eu vou atuar na concentração. Eu tenho o isolamento, eu vou segregar os materiais. E, por último, eu tenho a quebra da reação em cadeia, que os agentes vão atuar justamente nos radicais livres. Classe de incêndio. A legislação brasileira ainda não considera essa última classe, que chama de classe K. Eu não tenho notícia ainda. Mas ela fala das 4 outras, que é a classe A, que seria para materiais sólidos, madeira, tecido, etc. Classe B é líquidos e gases. Classe C, materiais elétricos energizados, porque depois de tirar a energia, ele passa para a classe A, ok? Classe D são os materiais pirofóricos, e uma classe nova aí, que é a classe K, que são as gorduras e os óleos minerais. Pessoal, incêndio de classe K é difícil de apagar, ok? Eu estou falando de cozinha, estou falando de óleo de cozinha, porque ele mantém as suas camadas, né? A temperatura é elevadíssima. Você faz a extinção em cima, mas ela migra, sobe e continua em processo de combustão, reignita. É complicado, entendeu? Então, todo cuidado para a extinção em gordura, em cozinha, tá? Os principais agentes extintores que nós conhecemos, né, é a água, CO2, pó químico, terra. Quem nunca viu aí carro pegando fogo, o pessoal joga terra, areia, limalha de ferro, né? Mas nós temos os outros elementos aí interessantes. Os agentes químicos. Quem são esses agentes químicos? Por exemplo, FM200, antigo Alon, FE13, Ecaro, Novec, são agentes extintores químicos, que esses agentes surgiram em função da retirada
do halon como agente extintor. A partir da retirada desse halon, então a indústria começou a buscar novos agentes, que ele chama de alternativos, e aí tem uma série de gases aí para tentar substituir o halon. Temos esses agentes químicos, que eu já citei alguns aqui. Temos aqui os gases inertes, que são, por exemplo, inergem, ataca a camada de ozônio. Tá? Ele é proibido, está proibido. Os gases inertes tem o inergem, argonite, argotec e nitrogênio. São os gases inertes que a gente conhece. Ah, o CO2 é inerte? Não, o CO2 não é um gás inerte. Tá? O pessoal confunde muito, encaixa o CO2 como como gás inerte, mas isso não é verdade. O CO2 é um gás à parte, ele está um ponto, como costumamos dizer, está um ponto fora da curva. Temos outras tecnologias também, que seria o water mist. Alguém já viu falar em water mist por aí? Não? Olha só, o water mist nada mais é do que a extinção de incêndio com água, só que em gotas minúsculas. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia do tamanho da gota, nós temos o primeiro traço da régua, não é isso? É 1 milímetro, não é isso? O primeiro traço da régua é 1 milímetro. Divide esse espaço por 1000. A gota está em torno tem gotas que estão em torno de 50 micras. Então é extremamente pequena, tá? Com um diâmetro muito pequeno, uma eficiência espetacular. Ela atua da seguinte forma, resfriando, usando as características da água como agente resfriador, e também um fator interessante, por ser uma gota muito pequena, ela precisa de baixa quantidade de energia para mudar de estado, vaporizar. E neste processo de vaporização, ela multiplica de volume 1.640 vezes. Ou seja, ela na chama ou sobre o combustível, ela faz essa multiplicação de volume, desloca o oxigênio só nessas áreas. Então, ou seja, é ideal para ambientes onde tem presença de pessoas. Ele não vai reduzir a concentração de oxigênio no ambiente como um todo, somente na chama. Existem 3 sistemas diferentes: sistema de média pressão, baixa pressão e alta pressão. Tá? É utilizado muito em navio, em turbinas, em ambientes de máquinas. Tá? O SOLAS, que eu vou falar daqui a pouco também, ele baliza no FSS Code. E por último, nós temos um agente novo, né? Novo para a gente, né? Pouco conhecido, que é o particulado sólido. Particulado sólido é através de potássio. Ele usou muito, a União Soviética usou nos foguetes espaciais dela. Tá? Então é um agente que são como se tivesse latas de cerveja que são instalados no compartimento com 2 formas, no mínimo, de atuação. Tá? Ele atua através de um sinal elétrico, através de uma botoeira, que vai disparar uma diferença de potencial e vai criar uma reação interna e vai haver a pulverização desse particulado, que é um pó químico extremamente fino, ou através de uma cordoalha, né? É como se fosse um pavio, né? Dependendo da sua especificação, ele entra em combustão acionando, disparando todo o sistema. E por último, se faltar algum desses iniciadores, se a temperatura ambiente chegar em torno de 250 a 300 graus, ele aciona automaticamente. É um agente novo, né, que está aparecendo aí no mercado para a gente.
mas é antigo porque a Rússia já usava esse agente extintor nas suas naves. Vamos falar um pouco das instalações offshore de perfuração e produção. Falar de ambiente no meio petróleo, ok? As instalações para a área do AIP, produção e exploração, são plataformas fixas e plataformas móveis. As plataformas fixas são do tipo jaqueta e TLP, Tension Leg Platform. Já as plataformas móveis, elas podem ser do tipo PA, tá? Que é a plataforma autoelevatória, pode ser um ASS com a semi-sub, pode ser um FPSO, Floating Production Storage and Offload, pode ser um FSO, Floating Storage Offload, e pode ser um Spar-Buoy. São as mais usuais que a gente se encontra aí. A gente vai aqui, se a gente olhar na Bahia aí, já tem algumas aí por aí. É só dar uma olhada. A plataforma fixa do tipo jaqueta, ela é desta forma, ela é montada para uma lâmina d'água de até 100 metros. Lâmina d'água quer dizer do nível da água até o leito dos oceanos, 100 metros. A partir daí, ela é lançada, fixada, e sobre essa jaqueta vem um guincho e coloca a plataforma. Exemplo, olha lá. A gente só vê a parte superior, mas a parte de baixo é aquela jaqueta que foi mostrada anteriormente. Já uma PA é uma plataforma que ela normalmente é triangular, ela tem 3 colunas nos seus vértices, e essas colunas elas são móveis, ok? Ou seja, ela tem navegabilidade. Ela pode ter propulsão ou pode ser rebocada. Também são plataformas utilizadas para a lâmina d'água de até 100 metros. Ao chegar no seu ponto de locação, então, através de guindaste, essas colunas, elas são posicionadas no leito, então ela sobe para ficar na condição de operação. Existe dessa plataforma, tanto para produção, como para perfuração. Neste caso aí, esta é para produção. A torre está mais à direita. Uma semi-submersível, que a gente chama de SS, é uma plataforma de produção ou perfuração, né? Que ela é nessa condição aí, nessa vista que vocês estão vendo. Neste lado de cá, nós temos uma plataforma de perfuração. O nível de complexidade é muito grande, ok? Eu costumo dizer o seguinte: todo mundo acha que a Avenida Paulista, né, a Vieiro Solto aqui do Rio, são o metro quadrado mais caro do Brasil, não é isso? Não é isso que todo mundo fala? Não é não, pessoal. O metro quadrado mais caro é numa instalação dessa, porque você tem que otimizar todo o teu espaço, e é caro, entendeu? É muito caro. Então, qualquer espaço você tem que se tornar-se útil. Então, para colocar equipamento para garantir uma produção, uma garantir a operacionalidade. Então, é extremamente caro. À direita, nós temos ali uma plataforma de perfuração, né, onde se vê a torre de perfuração. Aqui, nós temos um FPSO. Chama atenção pelo fato de nós termos um equipamento aqui, que a gente chama de turret. Esse turret é o responsável pela fixação e a entrada de óleo da instalação, e às vezes a saída também. Então, na verdade, é um elemento fixo
e sobre ele tem um grande rolamento que o navio, né, circula ao seu redor, levando em consideração as componentes corrente marítima e vento. Este vetor vai dar a posição do navio, tá? Então ele fica rodando o ano todo em função dessas variações, tanto da corrente como do vento. Neste caso aqui, ele tem uma plataforma, né? o turret. Na frente, nós temos esse equipamento, que a gente chama de flare, é um equipamento de segurança, onde vai aliviar toda a sobrepressão da instalação. E, em seguida, nós temos uma planta de processamento, o óleo chega através desse turret. Aqui tem os equipamentos chamados swivel, onde faz a conexão entre a parte móvel e a parte fixa, e o óleo vai para a planta de processamento, onde é tratado, separado a água. Depois, ele é armazenado nos tanques. Em seguida, ele é aliviado através desse mangote, que chega um navio, né, é acoplado atrás, na popa, e aí é conectado, é transferido todo o óleo, grande parte do óleo que está armazenado nos tanques é enviado pelo navio, a gente chama de navio aliviador. Com FSO, diferença, né? O outro tinha uma planta de processamento, esse aí não tem nada. Ele recebe, armazena e alivia. É como se fosse um tanque, na verdade um navio tanque, né? Ele não tem planta de processamento no teu convés. Uma TLP, Tension Leg Plataforma, é uma instalação onde ela é fixada diretamente do solo, tá? E a partir daí da sua fixação, aí nós temos a coluna de produção, ok? Ela é fixada através desses risers de fixação, e aqui nós temos a coluna de produção. Ou seja, ela tem pouca mobilidade. Essa é chamada uma TLP. Tem o Sparboy. Sparboy é o João Bobão, né? É um tubulão que é lançado e sobre esse tubulão é colocado uma plataforma. Também ele é fixado pelas suas extremidades e a coluna de produção é embaixo. O maior problema dessa plataforma é o lançamento desse tubo. Há casos que já houve a perda desse tubulão. Porque primeiro vem a embarcação, lança o tubulão, enche de ar, lança o tubulão, depois esvazia. Então ele sobe. Aí depois é que vem a plataforma. E há casos que ele foi lançado e foi direto para o fundo do oceano. Perda total. Aqui um outro exemplo. Aqui é uma configuração típica, onde eu tenho uma plataforma fixa, né? Um navio, esse navio aliviador, ele está produzindo, né? Ele está recebendo de uma monoboia, e temos uma ASS. Embaixo nós temos as árvores de Natal molhada, que são esses pinos brancos, e aqui embaixo tem um manifold de produção, nesse quadrado maior. Todo mundo viu as instalações típicas do meio de petróleo. São essas aí. Tá? Agora, nós vamos falar um pouco da legislação. Tá? Montesquieu diz o seguinte: quando vou a um país, eu não pergunto se há leis, porque sempre todos os países têm leis. A pergunta é, elas são realmente cumpridas? Muitas leis são feitas, mas poucas são cumpridas. Tá? E o advento da legislação marítima surgiu mais em função do Titanic, a partir daquela época que houve uma mudança muito grande com relação à legislação naval. Né? Porque então não era mais flexível. A partir do Titanic, o mundo mudou completamente a forma de ver a navegação, e a partir daí foi criadas normas, requisitos para
as embarcações. A legislação, ela pode ser nacional ou internacional. Nós temos a Constituição, que é a nossa Carta Magna. Embaixo nós temos uma lei. Em seguida, podemos ter um decreto, depois uma portaria, um regulamento técnico, instrução normativa, temos as normas brasileiras, que é a BNT, e por último, se eu não tiver nada disso, eu posso ter as minhas normas da própria instituição na qual eu trabalho. Ok? Cada indústria pode criar suas normas. Mas em ordem de peso, vamos chamar assim, a Constituição é máxima. Nenhuma norma de empresa prevalece sobre uma norma técnica brasileira. E assim sucessivamente. Já no âmbito internacional, nós somos signatários da ONU, ou seja, nós assinamos um acordo que nós iríamos fazer parte da ONU. E ao fazer parte da ONU, nós estamos sujeitos a todos os seus benefícios, como também as suas regras. Então, como seguidor signatário da ONU, nós temos aqui algumas coisas para falar com vocês. A ONU tem um braço chamado IMO. Depois que esse IMO, os países são signatários. Depois temos o Congresso Nacional. E no caso do naval, nós temos a nossa Marinha Brasileira através da DPC. E por último, nós temos uma sociedade classificadoras. Sociedades classificadoras são os olhos das bandeiras. O que é isso? Vou dar um exemplo para que vocês entendam melhor. Que não é o correto, mas isso acontece, é legal. Muitos de vocês têm carro. Todo ano nós pagamos IPVA, ok? Aqui no Rio é 4%. Se você for no Espírito Santo, é 2%, eu acho. Se o Paraná, até menos, não sei. Então, o que o pessoal faz? Pega os carros e vão registrar nesses lugares onde a taxa é menor. Ok? Com isso, eu estou legal? Não estou legal. Está na unidade da federação, está documentado, está pago, tranquilo. No caso das embarcações, no Brasil, o que o mundo todo faz? O mundo todo registra suas embarcações em paraísos onde as taxas são menores, tipo Panamá, Monróvia e outros. Você pode olhar os navios aí, está escrito lá Monróvia, Panamá, Libéria. Então, são países pequenos onde dão registro para as embarcações navegarem no mundo inteiro. Por ser países pequenos, eles não têm capacidade e gente suficiente para fiscalizar tudo. O que eles fazem? Eles delegam esta responsabilidade para as chamadas sociedades classificadoras. Então, elas são submetidas à condição a convenções marítimas internacionais. A aplicação da legislação é obrigatória, ou seja, você tem que seguir os requisitos. Todo armador é obrigado a adequar a sua embarcação à legislação e aos requisitos do país onde ela estiver momentaneamente operando. Isso é importante, A embarcação que vem operar no Brasil, ela é obrigada a seguir as leis brasileiras. E se permanecer aqui por um tempo muito grande, ela é obrigada a constituir, da sua tripulação de pessoas do país na qual ela está operando, no caso o Brasil. Isso é a legislação brasileira. No caso da Marinha, como eu falei, é a Diretoria de Portos e Costa que cuida da nossa costa e faz a fiscalização das embarcações que trafegam ao longo da nossa costa. A ONU, ela instituiu dois ramos interessantes, que é a IMO, International Maritime Organization, e a ILO, que é a International Labour Organization. Veja bem,
Qual a diferença de um para o outro? O primeiro, né, cuida de toda a parte de segurança, navegabilidade das embarcações. Já o segundo, ela cuida das pessoas que vão trabalhar nessas embarcações. A IMO, Organização Internacional, é a principal polo gerador de requisitos internacionais de caráter governamental, relacionado com a segurança das operações marítimas em geral. Ou seja, tudo que é a parte de segurança, da navegabilidade, a IMO está sob sua cuida. No caso dos trabalhadores, do trabalho no mar, é a ILO que ditam as regras. A IMO, ela tem alguns, digamos, guias, né? Requisitos. Eu vou falar um pouco deles, que é o Modul Code. Modul Code é o guia de segurança de operação para drilling. Drilling é unidades de perfuração. Então, todos os requisitos de segurança de uma plataforma de perfuração, ela está contida, eles estão contidos no Modul Code. Nós temos o ICLL, nós temos o Corel, temos o SOLAS, temos o MARPOL e temos o SGOT. O Modul Code, como falei anteriormente, ele vai cuidar toda a parte de segurança de uma plataforma de perfuração. O ICLL, que é a borda livre, que ele vai cuidar de quê? Da garantia à flutuabilidade da embarcação, para evitar o que ocorre nas nossas estradas. Porque um caminhão que é para carregar 30 toneladas, o cara coloca 40. Aí sai por aí para nossas estradas andando. O que acontece? No caso aí, vai destruir as estradas. Se o navio sobrecarregar, o que vai acontecer? Ele pode ir a pique. Ou seja, excesso de carga. Então, ele cuida da parte de carregamento da embarcação. Nós temos o COREG. COREG, ele cuida das sinalização da embarcação. Ou seja, boreste, direita, verde, e bombordo, esquerda, vermelho. Tá? E bem como as luzes de proa e popa e de mastro, de obstáculo. É fácil, a gente passa aí na Bahia, a gente vê de um lado a cor verde. Então é fácil que sabe que aquele lado é o lado direito da embarcação. Se for vermelho, é o lado vermelho. É uma regra bem simples. Ou seja, se vem duas pessoas, duas embarcações, se cada uma for para a direita, ninguém bate, ninguém, não tem aborramento, não tem nada. Vocês já experimentaram? A gente caminhando pela rua, cada um vai para a direita, ninguém bate ninguém. Mas tem sempre alguém que tu vai para a direita, o cara vai também. Acho que é ali que é a tua preferência. Então é uma regra simples, é uma regra de navegação. Se cada um for para a direita, para a boreste, ninguém bate ninguém, não tem colisão de embarcação, nunca. Porque elas vão fazer isso. Separar, abrir. Ok? E tem o SOLAS, é Safe of Life at Sea. O SOLAS, ele cuida de toda a parte de segurança dos navios. Tá certo? Este SOLAS, antigamente era um livro grosso, né? Ele foi subdividido em 2 livros. O capítulo 2 foi dividido, foi tirado, colocado o FS Code, que é toda a parte de segurança, está no FS Code, que é um livro menor, e para o caso das embarcações baleeiras, né, de salvamento, foi criado também um outro livro chamado Código LSA. Então, o SOLAS hoje dá os requisitos básicos, e se você quiser ir mais a fundo, você tem que ir na parte do FS Code e no SLA. Tem o MARPOL, que cuida da poluição no mar, né? Os descartes que as embarcações fazem, né?
O International Safe Guide for Oil Tanks and Terminal, que é SGOT, que ele cuida da parte de carregamento, né? Como eu vou carregar essa embarcação. Porque, dependendo, né, se eu não souber carregar esse navio, eu posso parti-lo. Então, ele faz esse carregamento e tanto descarga e carga dessas embarcações nos terminais. Como eu falei anteriormente, a ILO cuida da parte do trabalhador, das condições de trabalho do homem no mar. Sociedades classificadoras, como eu disse anteriormente, são aquelas que cuidam, né, representam, a gente chama de bandeiras, o local, os países onde as embarcações são registradas. Nós temos aqui algumas conhecidas, né, a Lloyd, né, que é inglesa, fundada em 1706. Nós temos a BV, que é Bureau Veritas, francesa, 1862. Temos a American Bureau of Shipping, que é a ABS, em 1862 também. A Death Note Veritas, que é a DNV, a norueguesa, né, muito conhecida. Tem a German Lloyd, a GL, Nippon, e temos a RIMA, são as mais conhecidas mundialmente. Essas são as sociedades classificadoras que regem aí quase 90%, ou quase na sua totalidade, as embarcações. Ok? Principais entidades estatutárias nacionais, nós temos o Ministério do Trabalho, temos a nossa Marinha, que tem as suas regras, temos o Ministério do Meio Ambiente e tem agora a ANP, Agência Nacional do Petróleo. Ministério do Trabalho, nós temos aí uma portaria 3.214 que indicou, né, baliza todas as normas regulamentadoras. Então, são 34. Então, inclusive tem uma para instalação offshore, dedicada só para o anexo 2 da 30, se não me engano. Fala só sobre instalação de óleo na nossa costa. Nós temos a Marinha, né, que cuida, ela edita as normas, que é as normas da Marinha, e tem um ministério que regula o tráfego. Chama a atenção que todas essas normas, tanto a portaria, né, as NRs, como as normas, é só entrar na internet e baixar, porque é grátis, tá? Não tem custo nenhum. E quem for trabalhar nesta área, quiser conhecer mais, é só entrar e baixar as NRs, bem como as normas da Marinha, na DPC, que tem um vasto conhecimento aí, coisas para ler. A Marinha, no caso, né, estabelece requisitos para o pessoal, Marinha Mercante, Marinha Material, Política, Segurança, Navegação, e regula também toda a parte de recreio e esporte. Tá sobre sob o guarda-chuva da Marinha. As vistorias, faz instrução, né, instrução de requisitos de caso de sinistro, ou seja, verifica acidente, faz análise, concede autorização para embarcação, estabelece requisitos mínimos, bem como a tripulação, e disciplina, né, a navegação marítima na costa do Brasil. Já o meio ambiente, antigamente, né, a gente não cuidava muito, então muita coisa era lançada no mar, né, nas nossas águas, sem o devido cuidado. Agora nós temos a CONAMA, né, que cuida, né, para que não haja poluição ambiental, né? Por exemplo, a temperatura de descarte da água não pode passar de 20 a 40 graus, tá? E o ppm, ou seja, a parte por milhão de poluição que é lançado junto com a água é menor que 20 ppm. Então, hoje está muito mais restrito, tá? Então, é um cuidado muito grande para que não haja poluição ambiental. E, por último, nós temos a ANP, né, que editou, né, uma portaria, né? Ela editou 17 portarias, né, que ela faz a fiscalização do meio do óleo, do offshore, voltado
produção e perfuração de petróleo, bem como as suas empresas que trabalham nesse ramo. São 17 portarias que cuidam nada mais, nada menos do que o Sistema de Gerenciamento de Segurança Operacional, que é o SGSO. Tá? Ela vai nas instalações, faz auditorias e dá não conformidade e até mesmo interdita a instalação. Chama atenção, no caso do FGSO, ela define três parâmetros bem básicos, né? O armador, né, ela tem que definir quais são os seus sistemas críticos para aquela embarcação, quais são os seus equipamentos críticos para aquela embarcação e quais são os procedimentos críticos para aquela embarcação. Ou seja, então você definiu isso, esses 3 itens, então você tem que separar e cuidar deles de tal forma que ele que garante a sua condição de segurança para a operação da instalação. Se algum deles degradar, deve-se criar mecanismos para substituí-lo ou garantir a segurança enquanto aquele elemento crítico que você identificou está fora de operação. E isso ela tem verificado no Brasil, aí nas nossas instalações aí que estão pela costa direto, tá?